Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que joga logo mais contra a equipe do Ceará em busca da sua classificação direta na fase de grupos da Copa Libertadores, mas segue no mercado, planejando o seu 2023. O adversário desta noite, o Ceará, pode perder o centroavante por conta de um problema com a FIFA. David atrai interesse de 8 equipes em 2023 e Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro e alvo do Inter, pode estar de casa nova e não é o Beira-Rio. Te conto mais sobre isso depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, mas antes deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, aplicativo que está disponível de forma gratuita para Android e iOS e que tem os melhores momentos do jogo 5 minutinhos depois que o árbitro encerra o jogo, disponível em até 4K para você, além do tempo real, né, Champions League, campeonatos pela Europa, notícias do mercado da bola. Tudo isso você encontra no aplicativo da OneFootball, que está disponível para você no link que está no primeiro comentário fixado e na descrição aqui do vídeo também, beleza? Quero falar, gente, sobre algumas situações. Eu vou começando é bom, né? Eu vou começar falando sobre o Ceará. Por quê? Porque o adversário do Internacional hoje à noite e eles podem ganhar um problema de última hora. O atacante Jô, que inclusive já fez gol no Inter neste Campeonato Brasileiro, quando jogava pelo Corinthians ainda, e vocês vão lembrar, né? A saída do Jô foi extremamente conturbada lá de São Paulo, estava numa roda de pagode enquanto o Corinthians perdia algum jogo do Campeonato Brasileiro, foi liberado e o Ceará contratou. Só que tem um rolo envolvendo o Corinthians, o Nagoya Grampus do Japão e o Ceará, né, envolvendo uma grana com um clube japonês que alega não ter recebido. E com isso, o Jô está impedido de atuar pelo clube nordestino. O Ceará tenta, né, até de última hora, resolver esta pendência, né, com a equipe japonesa, mas, ao que tudo indica, né, ele estará de fora. O Ceará que vem num momento bem conturbado, né, não só pela zona de rebaixamento em que se encontra, mas também por conta de algumas saídas de jogadores neste final de ano, de forma antecipada. O Dentinho, por exemplo, é um, né, que acabou sendo liberado mais cedo, contrato rescindido já pelo clube nordestino, não fica mais à disposição. E outro é o Matheus Peixoto, que inclusive em algum outro momento chegou a ser sondado pelo Internacional, surgiu aqui no Juventude em 2021, fazendo gols no Campeonato Gaúcho, foi pro futebol ucraniano e aí voltou para cá para jogar no Ceará e já está sendo liberado. Pro lugar do Jô, quem está sendo cotado é o Zé Roberto, atacante que está há bastante tempo lá no Ceará. Inclusive, ou o Kleber, lembra do Kleber, atacante, grandalhão, mais de 2 metros, pode ser o titular da equipe do Lúcio Gonzalez. Então o Ceará vem num momento bem conturbado, é o jogo que o Inter adora se enrolar, né? Tomara que não dê problema aí pro Colorado nesta noite. Tô indo pro Beira-Rio daqui a pouquinho, a partir das 8 horas já estou lá no pátio, no Portão 1, para quem quiser chegar lá, trocar uma ideia, aparecer na nossa live do Vozes do Gigante, será muito bem-vindo e vai ser uma resenha que você já está acostumado, beleza? Quero falar também, gente, sobre o David. Afinal, é um jogador que desperta uma curiosidade por alguns motivos. O Inter contratou o David no começo de 2022, muito num pedido do então técnico do Inter, Cacique Medina, que procurava extremas para jogar, né? Procurava jogadores de lado de campo e ele acabou optando pelo David naquele momento, jogador que era do André Cury, ou melhor, que ainda é do André Cury, empresário renomado aí do futebol brasileiro, empresário do Yuri Alberto, empresário do Maurício, empresário de outros jogadores também, e o Inter contratou esse jogador pagando 11 milhões de reais. Foi o maior aporte que o Inter fez nesta janela de transferência. Você sabe melhor do que eu a história do David no Inter, né? Acabou fazendo gol em Grenal, aquela coisa toda, quando o Inter tinha uma deficiência por um centroavante, ele jogou de falso 9, teve uma lesão. Sai o Medina, chega o Mano Menezes e o David não joga mais. Joga pouquíssimos jogos e acaba não tendo o rendimento esperado. Daquele David do Fortaleza, daquele David do Vitória, que acabou se destacando, não rolou. Eu trouxe aqui para vocês durante a semana que 2 clubes estavam muito perto de fazer proposta. O Fortaleza
do técnico Vojvoda, né, que gosta muito desse jogador, foi muito bem por lá, né, tanto é que o Inter acabou pagando a bagatela que pagou, e o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, que tem um apreço por este atleta. Hoje, o pessoal da Revista Colorada conseguiu contato com o André Curi e destacou que o David tem 8 sondagens e possíveis ofertas para deixar o Internacional na próxima temporada. Então, o que eu vou dizer para vocês? O cenário está muito posto e está muito claro. O David não vai ficar no Internacional no ano que vem. Ai, mas com uma pré-temporada e tal, pode dar certo? Não, não vai dar certo. O Inter vai liberar este jogador, vai tentar, dentro dessas 8 sondagens, reaver uma boa parte do valor investido, né, de 11 milhões, e aí possivelmente tenha clubes do exterior que estejam dispostos a pagar este valor, e o Inter vai liberá-lo para ser feliz em outro lugar e vai atrás de um outro jogador para esta função. O David não fica no Inter e vai então descobrir o seu destino aí ao final do Campeonato Brasileiro. Para fechar, quero falar sobre Pedro Raul, afinal a gente já falou muito dele aqui no canal, né? O Inter tem interesse neste jogador, observa a situação dele, que está emprestado ao Goiás neste momento, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e pertence, na verdade, ao Kashiwa Reysol do Japão, que pede cerca de 15 milhões de reais para liberá-lo no ano que vem. O Pedro Raul tem uma história engraçada, né? O Pedro Raul é um torcedor do Internacional, na verdade, né? De infância, se formou aqui, né, no futebol gaúcho e acabou sendo sondado pela primeira vez no Inter lá em 2020. Lembra quando lesionou o Guerreiro? O técnico do Inter ainda era o Eduardo Cudê. O Inter tentou esse jogador e acabou não conseguindo. O Botafogo colocou o preço lá em cima, o Inter contratou o Abel Hernandes naquela oportunidade. Pedro Raul, de lá para cá, foi jogar no futebol mexicano e não deu certo, foi vendido para o Kashiwa e não deu certo, veio emprestado agora no começo do ano para o Goiás, onde está se destacando. A informação que circula em São Paulo, do portal R7, é de que o Corinthians tem um acordo com o Kashiwa Reysol para o ano que vem. E que ninguém vai revelar nada agora, né? Afinal, o Corinthians também tenta, e eu trouxe isso ontem aqui no canal, a possibilidade de contratar o Yuri Alberto, em definitivo, cedendo alguns jogadores. Acho que as coisas estão meio ligadas, né? Se o Corinthians contratar o Pedro Raul, dificilmente vai ficar com o Yuri Alberto em definitivo. Então, Pedro Raul, artilheiro do campeonato, que muitos de vocês queriam no Inter, possivelmente vai jogar no Corinthians em 2023. Deixa eu dizer, tá? O jogo do Inter está disponível na KTO, tô olhando para ele neste exato momento, tá? Odd do Inter pagando 1,57, o empate está pagando 4 e o Ceará está pagando 6. Então são as cotações do jogo de logo mais. Tem ali, ó, especiais de jogadores. Um gol do alemão a qualquer momento pagando 2,71. Um gol do Pedro Henrique pagando 3, por exemplo. Um gol do Wanderson, 3,10. Um gol do David, 3,25, né? Falávamos sobre o David. Um gol do Edenilson, 3,50. Um gol do Depena pagando 4. Um gol do Alan Patrick, 4,33. Então você pode brincar da melhor maneira que você considerar na KTO, mas se você não é cadastrado, tem que usar o cupom COLAR para garantir 20% em free bet, né? A KTO, parceira do Colar, te proporciona isso daí. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, tchau!